Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, nós seguiremos a exposição dos versos 16 e 17. O segundo sermão que nos está proposto, ainda nesses dois versos. Gênesis capítulo 2. Gênesis no capítulo 2. Acompanhe a leitura. Nós leremos a partir do verso 1 todo o capítulo 2. A palavra de Deus nos diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Havendo Deus determinado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E o abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidelo e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, e o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém. Meus irmãos, há alguns aspectos que nós precisamos rapidamente destacar aqui em relação ao capítulo 1 e o capítulo 2 do livro de Gênesis. Primeiro, ambos os capítulos, eles relatam a criação de todas as coisas. Segundo, há uma distinção aqui no modo como estão sendo relatados nesses dois capítulos a criação. Primeiro, o capítulo 1, ele está fazendo aqui o relato da criação em uma ordem cronológica, ou também a gente pode dizer em uma ordem extensiva, do maior para o menor, como nós já havíamos observado. E segundo, aqui o capítulo 2, ele nos relata a criação, agora em uma ordem não cronológica, mas ele relata a criação numa ordem lógica, onde ele trabalha de uma perspectiva geral para o mais específico. Ou seja, você percebe que ele primeiro nos menciona a criação do jardim, de um habitat, de um lugar, e depois, até em último lugar, a criação do homem e da mulher. Então, o capítulo 2, mais especificamente, nos mostra a ordem de como as coisas, os seres vivos, eles foram criados dentro de um grau de importância. Por isso, essa ordem lógica, ela não é mais cronológica, mas agora dentro de um grau de importância que cada elemento e também cada ser vivo possui na criação, seja na sua natureza ou também nas suas funções. Ou seja, desde as plantas, os rios, quando são mencionados, como nós acabamos de ler aqui no início do capítulo 2, até a própria terra, e da terra depois vai para o jardim, e até então, quando ele menciona em último lugar a criação do homem, ou mais precisamente, o último ser vivo a ser criado, na verdade, foi a mulher. Então veja que ele estabelece isso dentro de um grau de importância.
você percebe que o homem e a mulher, eles são chamados, inclusive pelos teólogos reformados, de a coroa da criação, com base inclusive no Salmo 8. Eles são os mais elevados seres ou criaturas dentre todas as outras criaturas que estão contidas aqui na criação. Agora, o que constata muito bem o que nós verificamos nessa ordem, por que eu estou mencionando introdutoriamente aqui esse relato aqui lógico de grau de importância na criação, é porque exatamente agora nós temos no capítulo 2, os versos 16 e 17. Eu havia falado sobre um primeiro ponto que envolveu aqui no verso 16 a lei de Deus, mas os versos 16 e 17, eles nos destacam o pacto das obras. Então, o que nós vamos tratar nesse sermão aqui hoje é sobre a lei de Deus e o pacto das obras. Esse pacto também, ele é chamado de o pacto da criação, ele é também chamado de o primeiro pacto que Deus estabeleceu com o homem. No sermão passado, nós havíamos nos detido mais precisamente ou especificamente a explicação do caráter da lei de Deus. Nós vimos que quando Deus deu a lei ao homem lá no jardim, a lei ela expressa, digamos, três características, vou usar essa colocação, três características que envolvem o ser de Deus, a própria natureza de Deus. Nós vemos que a lei de Deus ela é perfeita porque Deus é perfeito, a lei de Deus é santa porque Deus é santo, a lei de Deus ela é perpétua, ela está em vigor e sempre estará em vigor por toda a eternidade. A gente pode dizer que ela é eterna, então, porque Deus também é eterno, Deus é infinito. A lei de Deus, ela é para sempre. E o terceiro aspecto, quando nós somos lembrados de que, aliás, o segundo aspecto, nós somos lembrados de que a lei ela tem a sua extensão sobre todos os seres criados. E mais em particular, sobre todos os seres humanos. E mesmo depois da queda, a lei ela ainda está em seu pleno vigor. Isso nos lembra o aspecto universal dela. Ela é universal, ela é também natural e ela é moral. Esses três pontos são importantes do que nós já vimos. Por que ela é universal? Ela é universal porque ela se aplica a todos os descendentes de Adão. Ela não foi só para Adão. Se aplica a todos nós. Ela é natural porque ela expressa, primeiro a gente viu aqui inicialmente, a natureza do próprio Deus. Mas ao mesmo tempo em que Deus comunicou alguns dos seus atributos ao homem, quando fala que ele é a imagem e semelhança de Deus, exatamente porque ele teria condições em sua própria natureza de obediência à lei de Deus. Por isso que ela é natural, ela é chamada de lei natural. E por último, nós temos o aspecto que ela é moral. Ela é moral porque todos os preceitos dessa lei, veja que isso só foi dada uma lei, nos versos 16 e 17 só temos uma lei, é o conjunto e a obra de todos os preceitos. Uma única lei. Uma única lei significa que o homem deve obediência incondicional a Deus. Esse é o aspecto do que é moral. A gente às vezes tem a mentalidade, ou às vezes a ideia de achar que moral está relacionado com algumas coisas que mais nos escandalizam no seu aspecto social e cultural. Né? Um assassinato, um homicídio, né? Um homem que não quer se entregar para a polícia, apesar de ter sido condenado até a segunda instância ainda, mesmo assim a instância superior ainda está dizendo, olha, sua situação está complicada, é melhor você cumprir a lei. A gente sempre visualiza o que é moral nessa perspectiva, ou melhor dizendo, o que é imoral, né? Mas observe bem um ponto que nos iguala a qualquer pessoa que cometa o pior tipo de crime que você possa imaginar e que te possa causar tamanho escândalo e indignação. É que qualquer desobediência ao preceito de Deus, qualquer desobediência a qualquer preceito de Deus nos nossos pensamentos, isso já é imoral. Esse é o aspecto moral da lei, porque qualquer coisa que façamos, ou qualquer coisa que Adão viesse fazer que desagradasse a Deus, era imoral. Imoral significa realmente algo que é repulsivo, nojento, imundo. Então esse foi o aspecto que nós vimos até o momento. Mas os versos 16 e 17, eles só nos fazem sentido em relação aqui à lei de Deus, porque nós encontramos aqui nas Escrituras o momento que Deus solenemente ele entregou a sua lei ao homem no jardim do Éden. Veja que ele não entregou para a mulher, ele entregou para o homem. Entregou para o homem. Em primeiro lugar, o homem, verso 7, fala da criação do homem, um homem capacitado
para então receber a lei de Deus, porque ele se tornou uma alma vivente, um ser moral, consciente, com discernimento perfeito. E nesse aspecto, então, Deus, o jardim sempre se remete a um preâmbulo do que seria, após a queda, a habitação transitória de Deus, que não é mais o jardim, mas agora é o tabernáculo. E depois em Hebreus, nós vamos ver nos capítulos 8 e 9, que esse tabernáculo, esse ambiente de adoração e de solenidade e reverência, que agora necessita de um mediador, não será mais o tabernáculo. Na verdade, a gente pode dizer que não é mais o tabernáculo, porque era transitório. E agora, essa habitação, ela se torna cada um de nós. Até que agora, no momento em que a redenção, o momento da redenção, ela irá se consumar de uma vez por todas, a habitação será uma presença plena de Deus, como era no jardim do Éden, quando Adão e Eva foram criados, na sua condição de estado perfeito. Por isso, a ideia de um lugar solene. Isso aqui é o primeiro aspecto pactual da relação do homem com Deus. E aqui nós temos um outro ponto importante a ser observado, que a lei, eu quero que você entenda que a lei, ela não se limita apenas à ideia de um conjunto de normas e regras que foram acatadas por um homem, ou pelo ser humano. O ateu, ele pensa assim, por exemplo. Existem pessoas que, não sendo cristãs, não sendo convertidas, elas têm a moralidade comunicada no coração delas, como Romanos 2,15 fala. São seres morais. Eu já disse aqui várias vezes que eu conheci um homem que, inclusive, moralmente, ele tinha um cuidado, ele tinha um zelo tão grande com as 3 filhas dele, e ele era agnóstico. E ele tinha um zelo tão grande que ele fez de tudo para preservar as filhas dele, inclusive virgens. Mas não é cristão. Mas veja que ele entende, ele está limitado, as pessoas nessas condições estão limitadas a uma mentalidade da lei apenas na perspectiva de que há um benefício a ser usufruído da lei. Mas a razão pelo qual, por exemplo, Deus deu a lei, que isso nos leva exatamente ao ponto exato do porquê Deus criou o homem, é que a lei, ela não existe por si mesma. A lei, ela existe e ela está contida em algo que é maior do que ela, e que estabelece a razão de Deus ter, então, entregue os seus mandamentos ou todos os seus preceitos ao homem em uma única ordem. É o pacto. O pacto é, então, a razão pelo qual Deus, ele se relaciona com o homem, qual o meio pelo qual ele se relaciona com o homem. Veja, Deus deu uma única lei, os versos 16 e 17 está destacando aqui. Deus deu a lei, uma única lei, em 2 facetas. Pense na moeda. Lembra da brincadeira cara ou coroa? A ideia de 2 faces. Então pense aqui a lei em 2 perspectivas que apontam para um único mandamento. Veja que essas 2 facetas, primeiro ela nos revela que o homem deveria fazer e como deveria fazer para usufruir de toda a demanda daquele lugar, daquele jardim que Deus havia criado para ele. Ele mostrar que aquela moradia, ele tem como destaque ali o lugar onde Deus havia oferecido ao homem e à mulher uma vida perfeita, plena, tranquila, sem qualquer perturbação, sem qualquer aflição, especialmente do pecado ou das consequências da desobediência da lei de Deus. Apesar de eles serem passivos disso, mas ainda não estavam contaminados pelo pecado. Então ele nos lembra que é uma lei positiva. Essa é a primeira faceta da lei. A lei, ela nos é apresentada numa perspectiva de desfrute. Veja que Deus havia dito lá no verso 16, você pode, você não apenas deve, mas a primeira faceta da lei, a primeira parte diz assim, arregala-se, coma. A expressão arregala-se no sentido, obviamente não pecaminoso, mas no sentido de que vocês têm comida em abundância, então coma. Coma de tudo o que o jardim, em todas as árvores que há no jardim, tem para oferecer para vocês. Há comida em abundância. Vocês não têm motivo de, inclusive, invejar qualquer outra, porque Deus deu tudo o que eles precisavam. Essa é a ideia aqui da primeira faceta da lei de Deus. Para que vocês não se sintam tentados a desejar algo que possa lhe considerar faltoso,
Coma de tudo que há no jardim. Vocês não precisam se preocupar, porque eu tenho sustentado vocês com toda, me permita de novo arriscar essa expressão, com toda a regalia, com todo o conforto que é necessário para vocês. A segunda faceta da lei, ela nos lembra agora um aspecto negativo. Ela nos lembra agora uma única, irmãos, é como um detalhe, mas é um detalhe que faz muita diferença na vida de uma pessoa. Você só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês estão proibidos de comer dessa árvore. Veja que aqui, em primeiro lugar, você observa que duas árvores no meio do jardim, no centro do jardim, nos está apontando aqui para os instrumentos pactuais que Deus, ele então aplica a sua lei no pacto. Por isso que ele é chamado de pacto das obras. É o que se deve fazer, é a primeira faceta da lei. Obras se deve fazer. E obras também não há outra perspectiva negativa. O que você não deve fazer. O verso 16, ele nos diz um primeiro ponto aqui. Ele diz, Senhor, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Atente-se aí que inicialmente a menção do nome de Deus, mais uma vez, nos é chamada aqui a atenção. Quando ele fala aqui, Deus aqui é Elohim, Javé, Senhor Deus. Lembra que isso o nome dele é mencionado nesses dois títulos de Deus, no início do capítulo 2, no verso 1, e também no início lá do verso 4, onde agora Senhor Javé. Você percebe que no capítulo 1 ele apenas é chamado de Elohim, Elohim Javé, aqui no capítulo 2, e no capítulo 1 apenas Elohim, porque o homem ainda não tinha sido criado. Apenas então, Deus ele se declara como o Todo-Poderoso. O nome de Deus é um nome pactual. E depois, agora no capítulo 2, quando ele vai relatar a criação do homem e da mulher, numa ordem lógica e o envolvimento deles com toda a criação, o lugar deles com toda a criação, ele chama a atenção para agora o nome de Deus, que não apenas é mencionado o nome Elohim, mas é Elohim Javé, o Deus Todo-Poderoso e perfeito, ou a gente pode dizer também o Deus Todo-Poderoso e provedor. Javé ou Jeová, Jeová significa Deus proverá. É o nome que foi mencionado quando Isaac perguntou para o seu pai Abraão, onde é que está o cordeiro para o holocausto, meu pai? E Deus disse, Javé proverá. Deus proverá. Então, Javé ou Jeová, que as duas terminações, os dois nomes aqui, elas indicam a ideia de um Deus que ele se relaciona pactualmente com o homem e também posteriormente com a sua mulher, porque Deus ele está acima de toda a sua criação. Esse é o aspecto, primeiro ponto pactual. Deus está acima da sua criatura especial. O Salmo 8 fala que Deus criou o homem um pouco menor do que Deus. Ousadamente o salmista está dizendo qual é o lugar do homem. Ele é um pouco menor do que Deus. Esse um pouco menor do que Deus é uma expressão poética para dizer o quanto o homem está distante de Deus na sua essência e natureza. Olha, por exemplo, observe, por exemplo, eu queria que você se atentasse à seção 2 do capítulo 7 da Confissão de Fé, se é possível você ver aí, na Bíblia de Genebra, se você estiver aí com a confissão. Capítulo 2, capítulo 7, na seção 2, nós somos lembrados algo muito interessante. Ele diz assim, o primeiro pacto foi feito com o homem, era um pacto de obras, e nesse pacto foi a vida prometida a Adão, e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Há uma relação, por isso que ele diz um pouco menor do que Deus, porque há uma relação aqui muito íntima entre Deus e o homem. Só que, eu li apenas a seção 2, agora vá para a seção 1 do capítulo 7. Olha a explicação que ele nos dá sobre a única forma que Deus estabeleceu essa relação entre o homem e ele, porque Deus, ele é em essência e natureza diferente do homem, e o homem está tão distante dele. Olha a explicação que ele nos dá na seção 1 agora do capítulo 7. Por que a necessidade desse pacto de obras? Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como ao seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensas
recompensa, senão por alguma voluntária condescendência ou benevolência, querer benevolente de Deus, ao qual foi ele servido, significar por meio de um pacto. Só podemos cultuar a Deus, só nos é permitido atribuir louvor, honra e glória ao Senhor, e poder falar com Ele, e Ele nos responder, inclusive por meio da sua palavra, por causa do pacto. O pacto das obras é o preâmbulo daquilo que anuncia, por exemplo, os nomes de Deus, desde os tempos antigos, ou do próprio contexto do povo de Israel, quando ele sempre se dirigia ao povo dizendo, eu sou o que sou. Ou quando ele mesmo se dirigia ao povo, algumas vezes a Moisés, e falava, eu sou o Deus, e você encontra essas expressões nos Salmos, por exemplo, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Isso aqui é uma expressão pactual. Ou quando ele dizia ao seu povo por meio das profecias, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. E a expressão mais profunda que expressa o significado desse pacto, dessa relação pactual, eu sou o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Quando diz que o Senhor Deus lhe deu esta ordem, ele está chamando a atenção para o fato de que a essência do pacto envolve devoção ao Senhor. Essa primeira faceta aqui da lei, ela expressa como que Deus havia nessa devoção e conduta, postura que o homem deveria ter no seu modo de vida, todas as esferas, todas as áreas do seu coração. E aí, mais uma vez, eu gostaria de destacar aqui a necessidade de nós fixarmos melhor, onde aqui envolve o conceito do que é moral. Mais uma vez, porque no Pacto das Obras o que é destacado é isso, mostrando que a moral é a essência do que está no coração do ser humano, em seu relacionamento com Deus e, consequentemente, no seu relacionamento com o próximo. Segundo aqui, observe que Deus ele havia condicionado o homem a uma liberdade. Olha como que isso aqui é importante. Deus condicionando o homem a uma liberdade, porque lá no verso 16, olha o que ele disse a Adão. De toda árvore do jardim comerás livremente. Veja que o verso 16 tem uma harmonia aqui perfeita com o verso 17, quando se trata aqui dessa liberdade, porque essa liberdade aqui, ela está condicionada a essas duas facetas, positiva e negativa da lei, essas duas condições estabelecidas na lei de Deus. Ele mostra o desejo, que o desejo de Deus era que Adão não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas que o homem, por isso que é uma lei só. Deus, em outras palavras, está dizendo, coma de todas as árvores do jardim, e em especial coma da árvore da vida, para que Adão, então, ele continuasse, ele tivesse a garantia do seu estado natural de imortalidade e de desfrutar da vida eterna como ele havia sido criado dessa forma. Mas esta liberdade, irmãos, ela também está condicionada a um teste, que nós veremos isso mais à frente em um outro sermão, quando a gente for à exposição do capítulo 3. Mesmo que ruim, nós temos aqui essa liberdade estendida ao fato de Adão e Eva estarem passivos de comerem do fruto proibido, mesmo que isso seja uma possibilidade ruim. Então, o pacto de Deus com a sua criatura, ao homem, não é aqui algo que está variável, não é algo negociável. O aspecto aqui do pacto de Deus com o homem é que Deus está exercendo a sua autoridade divina e absoluta sobre toda a criação. E simplesmente Deus aqui está dando uma ordem, está estabelecendo uma condição de obediência perfeita ao homem, porque o homem não tinha o que negociar com Deus. O homem devia a vida dele, a existência dele a Deus. Aliás, ainda deve. Ele deve a sua existência a Deus. Observe que Deus, ele dá uma ordem de como ele deveria, do que Adão deveria fazer e viver, e Deus estabelece, olha o que é moral. Olha o que é moral. Deus estabelece limite. O que é liberdade? Aqui está a essência dessa liberdade que Deus havia dado ao homem. Deus estabelece limite. A verdadeira liberdade e felicidade ela é estabelecida por regras
dentro de um lar, por exemplo. Sem regras. Imagine o caos que é uma casa. Vocês estão percebendo a noção do que é moral? Antes mesmo de nós nos preocuparmos com a possibilidade, todos nós somos passivos por causa da queda e do pecado, passivos de cometermos coisas mais graves do que pessoas que publicamente elas hoje estão colhendo as consequências e a vergonha disso. Nós somos passivos de cometer homicídio, assassinato, por exemplo, mas antes que você se preocupe que o seu filho possa cometer esse pecado, a sua preocupação é que isso já seja aplicado e tratado dentro da sua própria casa, quando ele se relaciona com você e com sua esposa, porque são os pais dele. Quando ele se relaciona, se ele tem irmãos, ele se relaciona de coigual, aprenda a lidar com o coigual a ele. Isso são regras e normas dentro de um lar, que nos lembra que as leis existem porque é estabelecida uma harmonia de relações entre uma pessoa e o seu próximo. Entendeu o que é a essência do moral? Agora, segundo, nós somos lembrados de que dentro dos termos desse pacto, Deus está sendo benevolente aqui. Deus está sendo benevolente com Adão, onde Deus está concedendo por meio de um pacto o estabelecimento de uma relação, de uma comunhão. Deus não era obrigado a fazer isso, mas ele quis fazer isso, ele quis mostrar o quanto ele é bom. Olha, por exemplo, Isaías capítulo 40, os versos 15 e 17. Olha o que ele nos diz, Isaías 40, os versos 15 e 17. Quando o capítulo 7, seção 1, está falando que há uma distinção e uma distância tão grande entre Deus e o homem, porque Deus na sua natureza e o homem na sua natureza são diferentes. O homem não pode se igualar a Deus, e aí, por isso o pacto. Olha como Isaías nos remete a essa verdade, isso aqui deve nos fazer tremer no nosso coração. Ele diz, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão do pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Verso 15, agora olha o verso 17. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Junte todas as nações da terra. Eu imagino que já ultrapassamos a casa dos 7 bilhões de habitantes no planeta Terra. Né? 7 bilhões, junta todo esse povo. 7 bilhões é o que se contabiliza oficialmente. Consideremos que ainda tem mais um tantinho por aí, que ainda não foi calculado. Né? Não está na estatística oficial da ONU, ou de qualquer outra organização global. Mas junta todos os habitantes da Terra. Para Deus, eles são como coisa que não é nada. Agora, volte-se para você mesmo. Se juntando todos os habitantes da Terra, todos os seres vivos da Terra, para Deus, eles são como coisa que não é nada. E você no meio dessa turma toda? Você é o quê? Você é o nada do nada, se é que eu posso aqui dar algum sentido ao que a forma como Isaías está nos mostrando. Olha o que ele diz no final do verso 17, ele as considera menos. Por isso que eu disse, você é um nada do nada. Ele considera menos do que nada, como um vácuo. Vácuo. O salmista, lá no Salmo 103, os versos 5 e 6, ele vai dizer: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Você deve se lembrar, quando eu disse no sermão passado, que a moralidade no homem não é definida pelo seu contexto cultural ou étnico. Infelizmente, esse é um conceito que está sendo usado hoje para definir o que é moral. Moral não é algo volúvel ou definido dentro de um contexto ou de uma etnia ou de um povo. Este ponto aqui, irmãos, é onde nós encontramos a diferença entre Deus e o homem. Porque Deus, ele não é definido em seu ser, sua natureza, por aspectos étnicos. Aquela piada que ela é muito antiga, que os brasileiros gostam de usar em falar que Deus é brasileiro. Deus não é brasileiro. Deus é Deus.
Deus é o Criador de todas as coisas, Ele não favorece nem A e nem B, porque Deus é perfeito, Deus é justo. Todas as nações da terra são como nada diante dEle. Então Deus não pode ser definido em aspectos étnicos ou culturais, como a teologia da libertação e a teologia liberal está fazendo. Isso é um outro ponto, quem sabe um outro momento, se você quiser a gente pode conversar sobre isso com mais detalhes, mas atente a esse perigo, e por isso que homens têm se levantado publicamente em desacatar a lei. Não apenas dos homens, desacatar a lei de Deus de forma descarada. Você vê como que a definição de termos e das coisas, elas levam a algo muito grave, escandaloso, e isso é destrutivo na humanidade. A distinção entre Deus e o homem é em seus aspectos aqui de tipo, ou seja, a essência do ser de Deus, a natureza de Deus, ela é distinta da essência humana, porque Deus, sendo eterno, infinito, Deus ele é espírito, Deus não tem matéria. Deus, sendo um ser infinito, Deus fez o homem do pó da terra, e o mais próximo que nós podemos chegar de alguma coisa, por isso que nós somos chamados de nada, o mais próximo que você vai chegar não é para cima, mas é para baixo, 7 palmos, porque o mais próximo do que você pode se assemelhar não é nem do macaco, não é nem de um outro animal, mas é do pó da terra. Segundo, aqui Deus dotou o homem de uma liberdade entre 2 árvores, por isso que é uma liberdade condicionada ao poder de Deus. Veja que nós vimos no verso 9, que ali estão mencionadas essas 2 árvores no centro do jardim, uma árvore que é a vida e uma árvore que é chamada de conhecimento do bem e do mal. Veja, no centro do jardim, porque indica exatamente o centro da vida de um homem, que é a sua alma. O que rege o seu coração, a essência do que é moral também agora está nisso. O que rege o seu coração. O coração é como uma moradia a ser habitada, seja pelo bem ou seja pela habitação do mal, seja pela obediência ou pela desobediência. Olha, por favor, por exemplo, o capítulo 9, na seção 2 da nossa confissão de fé, como ela explica isso, sobre essa liberdade. E veja o nome dessa liberdade que nos é dada no contexto aqui dessa seção de número 2. Ele diz assim, capítulo 9, seção 2. O homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de querer fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas mudavelmente, de sorte que pudesse decair dessa liberdade e poder. Nós estamos falando aqui do livre-arbítrio. Livre-arbítrio. O problema é que o conceito de livre-arbítrio, como é deturpado. Livre-arbítrio não é você decidir que roupa você vai vestir. Isso não é livre-arbítrio. Aqui dentro do contexto bíblico eu estou tratando a questão. Os nossos irmãos arminianos eles estão equivocados nessa perspectiva porque a definição do termo não está clara para eles. Veja que a livre-arbítrio está, o verso 16 e 17 está mostrando claramente que ela está condicionada ao aspecto que envolve o seu coração, a sua alma. Decidir sobre a sua própria natureza. Deus havia dado esse poder para o homem. Fazer o que é bom ou fazer o que é mal. A liberdade de escolha, que pode ser chamada de livre agência ou liberdade de consciência, é o aspecto que envolve você decidir o que comer, o que não comer, o que vestir, o que calçar, para onde você vai, se quer ou não quer ir, se quer ou não quer falar, as decisões da sua liberdade individual, que na medida que ela é claramente aumentada, ela é ampla na sua vida social, cultural e familiar. Quanto mais liberdade você tem, mais responsável você é pelos seus atos, pelo que você fala e pelo que você pensa. E você vai dar conta de todas essas 3 categorias da sua liberdade individual diante de Deus no grande dia do juízo final. Então Deus dotou ele dessa liberdade. E essa liberdade muito bem explicada aqui
no capítulo 9, na seção 2, como nós já vimos. Mas aqui, irmãos, o pacto com Adão era um só. O pacto, na verdade, nos leva aqui à perspectiva aqui de que o homem, mesmo que Deus está lembrando ele de que ele poderia comer de tudo que havia no jardim, que era frutífero, que era bom, Deus está, na verdade, focando aqui que Adão não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui está a essência da lei de Deus. De que Deus está dizendo a ele, olha, a única e exclusiva dedicação que você deve ter a mim. Você percebe que a essência aqui do comer, do fruto, comer, envolve aqui a generosidade de Deus para com Adão. Aqui envolve leis e diretrizes que Adão, na sua natureza, para ele não era difícil de serem aplicadas ou de serem vividas. Era algo claro e amável no coração de Adão a obediência a essas leis. Adão não tinha fraqueza. Já imaginou o que é isso? Porque nós não sabemos o que é isso por causa do pecado. Você pensou que você passar a semana inteira tendo que lidar com tentação, fraqueza? Isso nos aflige mais do que as provações externas. Eu diria para você, para quem já teve pedra, cálculo renal, é uma dor insuportável. Irmãos, isso não é nada perto do que é sermos afligidos pela tentação de pecar contra Deus, a aflição do antes, durante e depois. Não há maior aflição do que termos que lidar com o fato de que você vai passar a maior parte da sua vida, como já tem passado, cedendo às suas próprias fraquezas. Adão, ele não tinha fraqueza alguma, ou algo que pudesse provocar alguma indisposição com a vontade de Deus. Veja que há uma relação aqui de Gênesis 2,16, quando ele vai falar de onde procede a vida. O pacto aqui nos lembra isso. De onde procede a vida? Olha, por exemplo, quando nós somos lembrados que o homem, lá no verso 7, o homem, ele foi criado para viver, não foi criado para morrer. Nós somos lembrados no capítulo 1, versos 26 e 27, de que Deus criou o homem com a vida e tornou ele um ser vivente. Quando nós somos também lembrados da relação da vida, quando nós somos lembrados da árvore da vida que havia lá no centro do jardim, lá no Salmo 1, verso 3, elementos pactuais da criação são mencionadas no verso 3, quando o salmista está pregando um sermão aqui. O Salmo 1 é um sermão que ele prega antes dele então mencionar, registrar todas as orações que estão registradas nos 150 salmos que nós temos ali. O Salmo 1, verso 3, ele vai nos dizer, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A pergunta que eu quero lhe fazer sobre essa árvore, no verso 16, quem é este homem justo mencionado aqui no verso 3? Ou no Salmo 1? Contraste-se com esse relato de um homem injusto. Nenhum de nós estamos nessa categoria. Nenhum de nós. A árvore da vida está apontando para alguém que é a fonte da vida. Quem é essa pessoa? Olha então, por exemplo, o capítulo 22 de Apocalipse. Vai para o Apocalipse, capítulo 22, o verso 2. Olha como ele nos relata o que acontecerá quando a redenção se consumar, quando nós formos glorificados. Olha o que ele diz no verso 2, capítulo 22 de Apocalipse. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, e está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. É uma árvore que ela produz duas coisas essenciais para a vida, agora após queda. Ela produz comida para que não haja morte. Então, comamos dela. Você está entendendo quem é essa árvore?
comamos dessa árvore, dos frutos que tem para nos oferecer. Agora ele nos chama a atenção para o fato de uma segunda função. Aqui no verso 2, ele está dizendo que ela possui folhas. Folhas são medicinais, para quem conhece um pouco de medicina natural. Eu lembro da minha mãe tinha um livro bem grosso, é um livro antigo. O título desse livro era Onde Não Há Médicos. Esse é um dos livros de cabeceira de missionário, né? Ou, na Amazônia, em qualquer outro lugar, que é mais ou menos as mesmas características. Onde não há médico. Ele nos lembra que essa árvore, essa é a única árvore que ele contém condimentos. A única árvore que contém o remédio para curar a nossa alma do pecado. A árvore da vida é um preâmbulo do que aconteceria após queda. Pacto. Irmãos, eu tenho tanta coisa para dizer sobre isso que eu estou pulando aqui por causa do horário. Pacto. O pacto, nós somos lembrados que envolve a moralidade, a perfeição de Deus, o que Ele exige de nós, mas ao mesmo tempo uma benevolência que já está pré-estabelecida, porque Deus, na eternidade, Ele havia decretado o evento da queda. Veja que isso é algo misterioso, que eu sei que nem eu e nem você podemos compreender isso com uma totalidade que gostaríamos, com a precisão e exatidão que gostaríamos, mas aqui nós somos lembrados que Gênesis capítulo 2 está nos apontando para eventos que envolvem a redenção. Deus tinha um plano estabelecido mesmo antes da queda. É por isso que me permita rapidamente uma explicação apenas teológica. Já ouviram falar o que é infra e o que é supralapsariano? São duas posições teológicas dentro do calvinismo. O infralapsariano e o supra. Supra significa Deus decretou, Ele escolheu aqueles que Ele resolveu amar e salvar antes de tudo vir a ser criado, ou antes da queda. O infra, e tem muito infra no meio presbiteriano. Tem mais infra do que supra. É curioso isso. O infra crê que Deus, Ele determinou o plano de redenção e Ele decretou, Ele escolheu os seus eleitos a partir da queda. O Salmo 139 nos fala que antes mesmo da nossa existência, Deus já havia escrito no livro da vida tudo o que haveria de acontecer. A Bíblia nos diz isso. Olhe, por exemplo, agora, quando o Salmo 1, a pergunta do Salmo 1. Quem é aquele que é como a árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu devido fruto, e que no capítulo 22 ainda diz que ela cura a alma do homem do pecado. Eu quero que você agora vá para João capítulo 15, os versos de 1 a 5. João capítulo 15, dos versos 1 a 5. E eu vou encerrar o meu sermão com esse texto e apenas fazendo a transição para o que veremos no domingo que vem, no verso 17. Sobre o pacto. Eu estou falando sobre pacto. A análise da lei de Deus na sua perspectiva natural, universal e moral, nós já vimos. Aqui, o pacto. A lei está contida dentro de um pacto. Por isso que Gálatas 3 fala que não é a lei não salva. As obras da lei não é o meio para a nossa salvação, porque a lei não tem essa função. Mas é uma promessa que nos salva. Então, por isso que é importante nós entendermos o que é a doutrina do pacto das obras aqui nesse contexto. João 15 vai nos dizer, esse homem que é chamado de uma árvore, ele mesmo fala quem ele é. Olha o que ele diz. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Por que Gênesis 2 faz questão de dizer, dos versos 4 ao 7, que ele plantou árvores e que no meio do jardim não havia ainda ervas daninhas, não havia ainda arbustos que pudessem, porque são plantas secas que não produzem frutos. Porque isso nos remete à pessoa de Cristo.
É um preâmbulo anunciando a árvore que produz fruto. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, isso aqui é para mim e para você. Todo ramo que estiver em mim e não der fruto, ele, ou seja, o pai, ele o corta e todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Eu quero rapidamente lembrar de um ponto importante que ele está dizendo. Na igreja, há 2 tipos de ramos que estão conectados a essa videira. Ramos ou galhos que não dão frutos. E há os ramos que eles vão produzir frutos, mas também há períodos, em determinadas estações, que esses ramos eles estão fracos. Eles estão fracos, frágeis, volúveis, por causa da aridez do tempo, por causa das provações, por causa das aflições dos seus pecados. E tudo isso somado a períodos, às vezes até longos períodos, de que aquele ramo ele está tão fraco que os frutos que ele produz são bem poucos. E Deus, olha o que o Senhor Jesus está explicando, que o Pai, que é o agricultor dessa videira, ele vai cortar, ou ele tem cortado todo ramo, todo galho que não dá fruto. Porque um galho é um ramo estéril. É aquela pessoa que, mesmo sendo membro da igreja, institucionalmente falando, mas espiritualmente ela não é. E aquele galho que às vezes não produz fruto, ou ela é fraca, e produz pouquíssimos frutos, ele diz assim, e todo que dá fruto, ele limpa. Limpar significa ele disciplina, ele poda, ele usa tesoura, é a disciplina. Ele poda para que produza mais frutos ainda. Mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aquela árvore que o Salmo 1 fala que está plantada junto à corrente de águas. Lembra o rio Eufrates, o rio Pison, o rio Gion, o rio Tigre, água, o jardim regado por água. E no centro do jardim nós temos a árvore da vida. E o Senhor Jesus é essa árvore da vida, que é a fonte da vida. Ele é aquela árvore plantada junto à corrente de águas, que então os seus ramos são todos os que pertencem à sua igreja, e eles produzem no seu devido tempo frutos. A ideia de frutos é porque essa árvore produz frutos onde Deus, essa é a ideia do pacto. Deus, ele por isso ele é o agricultor, ele é o dono da árvore. E é dele, ele detém posse dos frutos, de tudo que aquela árvore vai produzir. E ele vai então pegar aqueles frutos perfeitos. Não é perfeito por causa do ramo ou dos galhos, mas é perfeito por causa da árvore. A árvore é boa. É uma árvore muito bem regada. E o pai pega aqueles frutos e ele se delicia com aqueles frutos. Ele degusta aquilo que ele mesmo produziu, aquilo que ele mesmo plantou. Foi isso que ele fez com Adão. E é isso que ele está restaurando em nós, por meio de Cristo, que é a videira.
Não há sombra de dúvida aqui, meus irmãos, que aquela árvore no jardim do Éden nos indica que Jesus Cristo é a fonte da vida. Esta árvore da vida é o apontamento para aquele que restauraria a vida naqueles que sofreriam a morte por causa dos seus pecados. E aí é onde entra o verso 17. A árvore da vida no jardim fala do nosso Senhor Jesus Cristo como sendo o doador da vida. Mas como isso iria acontecer? Aí entra o verso 17, que nós veremos a exposição dele na semana que vem. E até o momento, o que você precisa entender, o que Gênesis 2 está nos dizendo sobre o pacto das obras, é que Deus criou o homem para que ele desfrutasse da vida e não da morte. Para que desfrutasse da vida. A nossa realidade é a morte. Por isso que nós sofremos por causa da morte. A morte tem mensageiros. Antes que ela venha, a morte tem meios, instrumentos, servos e servas que ela usa. Servos e servas que ela usa em cada um de nós, no nosso coração. Quando às vezes dá aquela pontadinha, a pressão sobe. E você logo pensa, tem alguma coisa errada comigo? Eu posso ter um infarto. Quando você vai para a mesa de cirurgia porque você descobriu que você tem uma doença grave, e o médico disse, você precisa ir imediatamente para a emergência, uma cirurgia de urgência, senão você pode morrer, e você logo vem à mente preocupação, vem à sua mente angústia, vem à sua mente, às vezes, em alguns desespero, vem dúvidas sobre você, sobre as pessoas que estão, sobre os seus cuidados. Vem preocupações de coisas que ficou para trás, precisam ser resolvidas. Vem a ansiedade no coração, a ansiedade, o medo, a angústia, a preocupação. Essas coisas aí são os instrumentos que a morte usa como mensageira para nos dar avisos. Lembra da morte cobrando a porta do nosso coração? Você tem uma dívida comigo. Eu tenho uma dívida para lhe cobrar por causa dos seus pecados. E aí por isso que vem a angústia, vem o medo. Porque não temos mais a árvore da vida como havia lá no jardim do Éden. O homem foi expulso do jardim, foi condenado à morte. E agora? E agora? E você tem que lidar todos os dias aí com essa ansiedade, com essa angústia, com esse medo. De coisas que estão em secreto no seu coração e que você não tem coragem para dizer nem para você mesmo do que aconteceu, do que você fez, ou do que você deixou de fazer e que aquilo foi grave diante de Deus. Isso lhe provoca ansiedade, angústia, depressão, estresse e tantas outras coisas que você usa como fuga, mas não são fuga. Não adianta você usar isso como fuga, porque elas não estão a teu favor. A angústia, o medo, a preocupação, elas estão contra você, porque elas são mensageiras da morte. E você não pode fazer nada. Nada. Amém. Coloque-se em pé.